Bom dia. Acredito que é normal, né, de se criar essa expectativa num jogo como foi contra o Ceará, né, até pela pontuação das equipes, a sequência que a gente via dentro de casa, o torcedor compareceu em peso, então, claro que quando você entra em campo numa atmosfera assim, você sempre imagina o melhor, né, fazer um bom jogo, dar a vitória para o torcedor, mas infelizmente não acontece, né, não aconteceu, tem jogos que às vezes as coisas não dão certo, o goleiro deles foi o melhor em campo, fez excelentes defesas, na nossa opinião, acho que queríamos para pelo menos empatar o jogo, e é normal depois também a chateação do torcedor, dos jogadores, né, quando não acontece um resultado desse, mas tenho certeza que para sexta-feira vai ser criada novamente a expectativa, né, de uma vitória, de fazer um bom jogo. Nós sabemos que vai ser um jogo difícil, né, que temos que ter o apoio do torcedor novamente, né, porque é essa parceria que nos trouxe até aqui, então é normal que se crie essa expectativa e cabe a nós, junto com a torcida, corresponder e fazer valer os 3 pontos para não ficar essa satisfação depois. Wendel, a gente sabe que o Damião é um dos jogadores mais importantes, o D'Alessandro já falou que ele mudou o jeito do Inter jogar e hoje ele fez um primeiro teste para voltar. O que muda para ti jogar com o Damião na referência e enfim, a importância dele para o time contra o CRB? Eu concordo com o Dali. É um jogador que mudou o estilo de jogo do Inter, né, desde a sua chegada. Ele tem características únicas no nosso elenco, né, a estatura que ele tem, a forma como ele pode segurar 2 atletas adversários na frente. Realmente muito difícil de se ter um atacante que tenha essa imposição física e a qualidade que ele tem, ainda mais num campeonato como a Série B, que às vezes você pega campos ruins, né, você tem que explorar um pouco mais as bolas longas, e um jogador como ele é fundamental, tanto que nas partidas que ele não joga, realmente a gente tem que mudar um pouco o estilo de jogo, então a gente espera que ele esteja em condições, né, o primeiro teste dele aí hoje, né, acho que foi tudo bem com ele, esperamos que ele possa estar à disposição para sexta. Wendel, você ou vocês do grupo, vocês entendem ou admitem que o Inter apresentou uma queda de rendimento nos últimos jogos, principalmente, e se concorda com isso, a que se deve essa queda de rendimento? A gente vinha de uma sequência muito boa, né? Quando a gente retomou as vitórias ali, fizemos uma sequência de vitórias muito boa, quando a gente conseguiu manter um padrão de equipe, né? Jogamos vários jogos com a mesma equipe. E depois é inevitável, né? Começam os cartões, lesões, acaba desfigurando um pouco a equipe mesmo assim mantivemos os resultados, né? Mas claro que às vezes não estava aquele futebol tão vistoso como estava na retomada. Mas é normal, né? A gente sabe que oscilações acontecem dentro do campeonato. Então a gente tem consciência disso que pode melhorar. Mas é difícil apontar, né? Só um fator, né? Acho que é multifatorial. Às vezes a gente trabalha durante a semana para fazer o melhor, às vezes no jogo as coisas não acontecem. Mas com certeza a gente tem noção de que pode evoluir sim em todos os setores para fazer essa reta final aí e ser uma reta final tranquila. Antes, né, o Wendel lá atrás fazia conta de quantos pontos seriam necessários, aos poucos foi se trabalhando isso, faltam tantos jogos, tantos pontos, e agora está bem próximo, pode ser que aconteça daqui a 2 rodadas no jogo lá contra o Luverdense. Essa proximidade, ela tem gerado de repente algum tipo de ansiedade que possa estar prejudicando, possa ter prejudicado, por exemplo, no jogo de sábado, enfim, às vezes uma ansiedade que vem da arquibancada para dentro de campo, ou até entre vocês, acontece esse tipo de coisa ou está acontecendo esse tipo de coisa, de uma ansiedade por essa expectativa que você citava já ter sido criada? Não, em relação a nós atletas não interfere, até porque é uma coisa boa, né? Você está na situação que o Inter está hoje, líder, com uma vantagem ótima para o 5º colocado, que é o nosso objetivo, né? Que é o acesso. Estando a 9 pontos, faltando 18, né? Que nos dá uma margem boa para a sequência. De forma alguma atrapalha, né? Até porque realmente é algo
que nos dá mais confiança ainda, né? Nos dá mais liberdade, diferente de como era antigamente, que a gente estava em sexto, sétimo, daí sim a gente tinha que correr atrás, era mais difícil. Mas dessa forma não, pelo contrário, né? E todo esse clima que se cria antes dos jogos também é positivo, porque a gente sente que o torcedor comparece confiante também nos jogos, então isso só ajuda a nós. Mas posso te afirmar que essa ansiedade não existe dentro do vestiário. Wendel, o Internacional é líder da competição com 63% de aproveitamento. A melhor defesa, uma das melhores defesas, um dos melhores ataques, e mesmo assim a torcida, diante de um resultado, de um tropeço, se pode dizer, que foi o jogo contra o Ceará, ainda assim, por conta de muita coisa que aconteceu em 2016, ainda volta aquela carga toda de energia. O que isso afeta os jogadores? E uma outra questão, o que o Rodrigo Dourado traz para o setor defensivo? Porque parece que os últimos 2 jogos o Internacional teve falhas pontuais no setor defensivo pelo lado direito, principalmente. Não, a questão da ansiedade, né? Essa questão a gente controla bem, né? Somos todos experientes, né? Acostumados a jogar grandes jogos, então esse tipo de situação não nos atrapalha. Como falei, a gente está numa situação privilegiada hoje no campeonato, né? Estamos na liderança, a 9 pontos do quinto. É normal, né? Depois de um jogo em casa se perder, o torcedor fica chateado, não tem como evitar isso, né? E nós jogadores também ficamos, mas como eu disse, sexta-feira já é outra oportunidade para nós, dar a volta por cima, mostrar um bom futebol e com o apoio do torcedor fazer um grande jogo, né? A gente sabe que esses 3 pontos de sexta-feira vão ser fundamentais, né, para o nosso acesso. Então a gente tem que fazer um grande jogo. Em relação ao Dourado, na minha opinião, a função dele é um dos melhores do país, né? É um grande atleta, porque ali poder de marcação e qualidade técnica, né? Ele domina muito bem o meio de campo, com o entendimento de jogo que ele tem é muito bom, principalmente para fazer as saídas de bola, às vezes com 3, às vezes com 2, e quem determina isso durante o jogo é ele, né? O feeling dele, na hora de entrar para fazer saída com 3 ou não. Então ele sabe ler muito bem isso, é um jogador realmente especial para o grupo e a gente tem muita sorte de ter um jogador da qualidade dele. Wendel, o que você espera para sexta-feira quanto a ambiental, a apoio do torcedor nesse jogo contra o CRB? E mais, existe nesse momento um jogo fundamental, um jogo chave para o acesso? Não, o jogo chave é sempre o próximo, né? Não tem como ser diferente, né? A final para nós é sexta-feira. A gente tem que fazer novamente um clima de final, como foi no sábado. Tenho certeza que o torcedor vai comparecer novamente. A gente vai dar a resposta em campo, fazer um bom jogo, conquistar os 3 pontos. Porque a gente sabe que não tem outra receita no futebol, né? Tem que ter esse apoio da torcida, o jogador correspondendo dentro de campo. Sexta-feira, sem dúvida, vai estar uma atmosfera muito linda no Beira-Rio novamente. E se tudo der certo, a gente fazer um grande jogo para sair dos 3 pontos. Wendel, nas últimas rodadas da Série B, o Inter teve alguma dificuldade, alguns resultados que deixaram o torcedor desconfiado. Por que tu acredita que o Inter teve essas dificuldades? Foi por uma ansiedade, um relaxamento, os adversários acabaram estudando o Internacional? Qual a avaliação do plantel sobre essas dificuldades na reta final, depois de uma sequência muito boa que vocês tiveram no meio da Série B, principalmente no início do segundo turno? Cada jogo tem a sua história, né? Acho que o jogo que ficou realmente abaixo foi o do Boa, né? Esse foi realmente um jogo bem ruim, não só por parte do Inter, mas por parte do Boa. Foi um jogo ruim, né? De se ver, de se assistir. Os outros foram jogos equilibrados, né? Jogos que a gente, no modo de ver, criamos oportunidades. O próprio jogo contra o Ceará, nosso modo de ver, a gente queríamos pelo menos ter feito empate. O Everson foi o melhor jogador em campo, criamos várias oportunidades. Claro, quando você sai com um resultado negativo, é normal você ver as coisas negativas da equipe, né? Então, a gente é consciente também de que
poderia dar um pouco mais. Todos são autocríticos, né, no vestiário, a gente faz a autoanálise, a análise coletiva também, para que sexta-feira a gente não cometa os erros, né, que a gente cometeu, que possa fazer os gols, né, que a gente criou, sabe fazer um gol no primeiro tempo, que as coisas ficam mais fáceis. Jogos quando ficam nessa situação de 0 a 0, são sempre jogos difíceis, porque às vezes um lance o adversário faz o gol e depois fica difícil para fazer o gol de empate. Então a questão é entrar concentrado, fazer uma boa semana de treinamento. Temos ainda mais 2, 3 dias aí para trabalhar, para chegar na sexta-feira com o apoio do torcedor, que vai ser fundamental para a gente conseguir de novo essa vitória aí em casa, que vai ser importante para o processo. Wendel, com o teu jeito tranquilão, assim, né, de falar e tal, tu tem boas ideias. Eu lembro que na tua apresentação os repórteres comemoravam que nós teríamos mais uma boa entrevista, que teria um cara mais lúcido no vestiário, enfim. Quais são os caras do vestiário hoje que são os mais falantes, os que mais lideram? Estilo tu, a gente já percebe, pelo menos na empresa, que tu tem um tipo de liderança. O pessoal dizia o ano passado que o Dourado tem sua liderança técnica, que os jogadores olham para ele e respeitam. Quais são hoje as lideranças que tem no vestiário do Internacional? Boa pergunta. No futebol existem vários tipos de liderança, né? Às vezes a que aparece mais é realmente o cara que gesticula, que cobra, que está sempre ali puxando. Esse é um dos tipos de liderança que existe no time de futebol, né? Como você falou, existe a liderança, por exemplo, pelo exemplo, né? Às vezes tem um cara que não é muito de falar, mas tu vê que ele está sempre ali, sempre correto, cumprindo os horários, sempre treinando bem. É um tipo de liderança, né, que a gente pode ter. Posso citar, por exemplo, o Hernando, no caso, um cara que traz esse tipo de liderança pelo exemplo. O Dourado é um cara também que tu falou, a liderança técnica, né, existe também esse tipo de liderança, que é aquele cara que tu pode contar em qualquer momento, tu pode dar a bola para ele, tu sabe que a bola não vai queimar, que é um cara que todos os momentos da partida vai estar sempre apresentando um bom futebol, independente da situação. Existe, enfim, o cara que às vezes não aparece muito, mas está sempre lá ajudando um companheiro que às vezes não está indo para o jogo, que está mais para baixo, aquele cara que às vezes está em último da fila para entrar em time titular, mas tem aquele cara que é líder que vai lá naquele cara e conversa com ele. Então são vários tipos de liderança que são importantes no time de futebol, né? A gente tem o exemplo máximo que é o Dário, né? Que além de ser o cara que ama o clube, né? Ele também é um cara que é líder pelo exemplo, pelo que fala e pelas suas atitudes. Então, com certeza o Inter está bem servido de lideranças. Obrigado, Wendel.